Bom dia, Olá a todos, tudo bem? sejam muito bem-vindos a mais uma live nossa aqui sobre resolvendo os conflitos conjugais. Tá bom? Muito bom dia, muito bem-vindo a você que é casado ou que não é, né? A gente tem até algumas pessoas que não são casadas que estão vendo a live para aprender um pouco, né? E já evitar o conflito quando casar. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma vida em pé de guerra, casais em pé de guerra. E a gente já ouviu muito essa frase. Olha, nós estamos vivendo em pé de guerra. Uma vez, inclusive, estava tendo aquela confusão no Iraque, né? Aquela guerra no Iraque na época. E tinha um casal que a gente estava cuidando, o marido uma vez disse para mim assim, pastor, o Iraque é lá em casa. Ele fez essa observação, ele falou que era guerra todo dia, era briga, era luta, e eles estavam vivendo em pé de guerra. Alguns casais chegam nesse ponto de viver em pé de guerra, em uma guerra que parece que não acaba nunca, né? É dia após dia uma discussão atrás da outra. E nós decidimos fazer essa live aqui para falar sobre esse assunto, tá bom? O apóstolo Paulo, lá na carta de Romanos, ele aconselha a respeito do pé de guerra. Romanos capítulo 12, no verso 17 e 18, ele diz assim, não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Agora presta atenção, ele diz assim, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Então, no que depender de você, faça o possível para viver em paz. É o conselho que o apóstolo dá. E é sempre o conselho que nós damos, básico para aconselhar casais em pé de guerra. Existem outros textos na Bíblia que vão falar dessa questão de viver em paz, de estar em paz, de não buscar a guerra, né? Jesus disse lá em Mateus, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, ou seja, os pacificadores eles são muito felizes, eles são abençoados. Quem busca a paz e quem quer ter a paz, né? A gente precisa buscar a paz no relacionamento. Tem um outro texto aqui, que é o Salmo 34, no verso 14, que o salmista diz assim, afastam do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Então, a paz ela não vem assim né, vamos dizer assim, de mão beijada para a gente quando a gente está casado. Nós fazemos uma procura, uma busca pela paz. Né? É parte da construção da convivência do casal. E a gente precisa buscar construir essa paz. Às Tá? vezes vai depender de muita renúncia sua, né? A Bíblia também fala lá em Provérbios 14 que a mulher sabe edifica o lar. Se você, esposa, se você, mulher, para que você consiga manter a paz na sua casa, edificar a sua casa mantendo a paz, você precisar renunciar, precisar não defender aquilo, os seus desejos, os seus sentimentos, faça isso. Faça isso e não se sinta como aquela que sobrecarregada, que está carregando o fardo sozinha. Não. Coloque todas as coisas diante do Senhor. Coloque cada renúncia dessa, coloque cada
cada sentimento, cada desejo teu, coloque diante de Deus. Ele vai dar conta de todas as coisas. Coloca diante dele e não lute. Não lute para fazer a tua vontade prevalecer. Manter a paz é infinitamente mais importante do que os seus desejos, do que os nossos desejos. Muito bem. A gente vai fazer uma live talvez um pouco menor daquilo que a gente está fazendo, nesse assunto aqui de viver em pé de guerra, porque a gente talvez retorne ele mais algumas vezes e aí a gente vai diluir isso aí em algumas lives. A gente tem pelo menos hoje 2 dicas para você evitar o conflito e evitar em viver em pé de guerra, né? Você resolver esse conflito do pé de guerra. Primeira dica é: busque em você mesmo quais são as razões que levam o pé de guerra dentro do casamento, que leva às discussões infindáveis, né, dentro do casamento. Busque em você mesmo. Olhe para dentro de você, né? Peça aí ao Espírito Santo de Deus que sonde o seu coração, que sonde a sua vida, para que ele mostre para você o que você faz, quais são as suas palavras, quais são as suas atitudes que levam você a entrar em pé de guerra com o seu esposo ou com a sua esposa, tá bom? Primeira coisa é olhar para dentro de você e buscar agora quais são as razões, quais são as palavras, que tipo de palavra que eu falo, né? Qual é o tipo de expressão, qual é o tipo de brincadeira, qual é o tipo de ironia, qual é o tipo de palavra que eu digo que o meu cônjuge não gosta e que gera um conflito, que gera um pé de guerra dentro do nosso casamento. E se você começar a parar para observar os momentos em que a irritação, em que a briga começa, você volta um pouquinho atrás naquilo que você disse, que você vai começar a encontrar quais foram as palavras que geraram o conflito, o pé de guerra. Tá bom? Primeira coisa, a palavra. Segunda coisa, são as atitudes. Quais são as atitudes que eu tomo, que eu faço, que geram o pé de guerra dentro de casa? Por exemplo, existem casais que o pé de guerra começa quando o marido, ao invés de voltar para casa depois do trabalho, né, a esposa, quando a esposa não trabalha ou chega antes em casa dele, que ela está aguardando o marido e ele simplesmente demora a chegar em casa, muito além do horário de trabalho, e não avisa, né? Agora, quando a esposa, quando o marido percebe isso, que essa demora sem aviso é uma atitude que vai gerar um conflito, vai gerar um pé de guerra dentro de casa, vai começar as discussões, ele começa a perceber que talvez o grande problema não é nem ele demorar, mas o grande problema é ele não avisar que vai demorar por alguma questão. Não é? Porque talvez se ele avisasse, o pé de guerra não acontecia, as discussões não aconteciam, né? É preciso então perceber isso, porque isso acontece, nós já ouvimos isso algumas vezes. Acontece o contrário também, né? Não só o homem demorar para chegar, esposas também. Né? Esposas também. Então, eu estou citando um exemplo de atitude, tá? É só um exemplo. Existem N exemplos que nós poderíamos citar, mas a gente vamos ficar com esse exemplo aqui. Comece a perceber quais são as atitudes que você toma, tá?
Quais são as ações que você faz, aquilo que você faz, que vai começar, que começa a discussão, que começa o pé de guerra dentro de casa. É importante ressaltar que quando a gente quer mudança no nosso relacionamento, precisa começar em nós. A gente não pode, a gente toma uma atitude de mudança e fica esperando que o outro também tome. E se ele não tomar, a pessoa acaba desistindo. Ah, mas eu fiz a minha parte, ele não está fazendo a dele. Então eu vou desistir, vou parar de tentar. Não. Faça você o que você precisa fazer, porque antes de fazer para que o casamento seja restaurado, para que a paz seja instaurada na sua casa, você está fazendo isso porque Deus quer assim. Então, se Deus quer assim, independente do outro agir e tomar atitudes, você vai fazer o certo. Diante de Deus, você faça o certo. E Deus está orientando na sua palavra que é para que a gente busque a paz. Então, se ele não está, se o outro lado, né, seja ele ou ela, não está buscando isso, não está tomando atitudes, você não vai desistir, você continue agindo. Continua agindo assim. Lembrem que lá na carta de Pedro, ele deixa claro que a mulher, o silêncio da mulher, com apenas o seu testemunho, traz o marido para o Senhor. Isso vai trazer o marido para o Senhor, vai atrair o marido para o Senhor. Por quê? Porque uma atitude de quem é obediente a Deus, a glória para o Senhor. E aí quem está junto, seja marido ou outras pessoas, vão ver que aquela atitude tem a ver com Deus e elas se aproximam do próprio Deus. Então, a motivação deve ser obedecer aquilo que a palavra de Deus me orienta. Essa deve ser sua motivação. E a consequência está nas mãos dele. A consequência sempre é bênção, né? Muito bem. Aí, então, a gente vai dar algumas dicas práticas, assim. Você olhou para dentro de você. Você está começando a identificar quais são as palavras, quais são as atitudes que eu tomo, que geram esse pé de guerra dentro de casa, essas discussões infindáveis, né? E às vezes, gente, são coisas tão pequenininhas, né? tão mínimas assim, mas que isso gera um pé de guerra e as coisas, os problemas pequenos hoje, eles vão crescendo e se tornando grandes, né? Então perceba isso enquanto está pequenininho, enquanto são problemas vamos dizer assim, de fácil solução, né? Não existe nada fácil dentro de um casamento, mas enquanto são de fácil solução. Agora, você percebeu isso, começou a perceber as palavras, começou a perceber as suas atitudes, que geram esse conflito, que geram esse pé de guerra. Então, o que você vai fazer agora? Primeira coisa, controle-se. Busque ter controle da sua palavra e das suas ações. Tem um ditado popular que diz, né? Controle a sua língua para não ser escravo das suas palavras. Então, controle-se, busque ter controle. Olha, eu vou ler 3 versos aqui, que são do autor de Provérbios, né, do sábio de Provérbios, que diz assim, Provérbio 16, 32, vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. É melhor alguém que saiba, que tenha um autocontrole, que saiba se controlar, do que o valente, do que o conquistador de cidades inteiras, né? O outro verso está lá no capítulo 17, verso 27 e 28. Quem controla as suas palavras é sábio. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo
pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Então tem hora que você tem que ficar quieto, calado, para que você não faça não crie esse pé de guerra, essa briga aí, né? E sabe aquela frase que geralmente vem na nossa mente, ou então a gente ouve mesmo de pessoas falando assim, ah, não acredito, você vai ficar quieta? Você vai ficar quieto? Você vai deixar? Não ouça esta frase. Essa frase não vem do Espírito Santo de Deus. Essa frase não vem de Deus. Essa frase não é bíblica. É uma frase carregada de orgulho, é uma frase carregada de prepotência, é uma frase carregada de ensinamentos e princípios mundanos e não bíblicos. Ok, é isso aí. Prestem atenção, porque essa é uma frase muito corriqueira. Agora o outro provérbio é Provérbios 25, 24. É um provérbio que as mulheres não gostam muito, porque fala da mulher, mas vale para homem também, né? Diz assim, é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Logicamente, ele está falando de mulher aqui, mas isso vale para homem também, né? É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com um homem briguento, que gosta do pé de guerra, que quer, que busca, que não evita o pé de guerra. Ele quer brigar, quer discutir, né? Quer esbravejar, quer mostrar que é valente. Não, controle-se. Busque ter o controle. Tá bom? Essa é a primeira dica. A segunda dica é evite discussões tolas. Por quê? Boa parte das discussões são discussões que a gente olha para trás e diz, mas por que eu estava discutindo por isso? Um negócio tão bobo. Tão bobo. A gente uma vez cuidou de um casal, estou lembrando aqui, eu não lembro o nome deles, né? Nem citaria o nome deles, para falar a verdade, mas eu tenho a imagem, mas eles brigaram por causa do controle da TV. Você acredita num negócio desse? Brigando por causa do controle da televisão. Discussão boba, discussão tola. E muitas vezes as discussões têm como motivação apenas fazer a minha vontade. A minha vontade precisa ser feita. Eu preciso defender a minha opinião. Eu preciso ter razão. Eu preciso ter razão. Não Às precisa vezes ter razão, a não. motivação é essa. Uhum. Né? Eu nem lembro dessa questão de controle remoto da televisão, mas pode ser que era só para... Por que eu é que tenho que ceder o controle da televisão? Por que eu é que tenho que entregar o controle da televisão? Né? Por que tem que ser do jeito dele e não do meu jeito? Ou por que tem que ser do jeito dela e não do meu jeito? Muitas, mas muitas. Né? Talvez esteja o ambiente na sua casa esteja um verdadeiro inferno, né? Como disse o Marcos, aquela pessoa disse, o Iraque é aqui em casa. Pode ser que esteja e você não esteja percebendo a importância, mais uma vez, do discipulado, do aconselhamento, de buscar ajuda fora. Talvez você não consiga enxergar que a motivação é muito pequena. É muito pequena. Sim. Às vezes, numa briga de casal, quem tem razão nem pode não estar certo. Ter razão não é o mais importante. E usar de sabedoria, sim, é importante. E às vezes na briga do casal, a briga existe porque ambos querem ter razão, querem mostrar que tem a razão, que estão certos, e às vezes estão muito errados, porque quando você tem que brigar para estar certo, isso já é um erro. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Não quer dizer que não esteja certo, mas não brigue para defender.
Sim, a é sua isso aí. razão. É isso isso. que o Marcos está querendo dizer. É. A pessoa pode estar Você pode estar certa certo, mas se naquilo que você ela está dizendo, brigar mas para não isso, defenda. Não é, defenda por isso. Não brigue para defender a sua razão. se você se está valendo discutir, ficar em pé de guerra por causa de só para você ter razão, então não vale a pena ter razão, né? Olha só, que diz o apóstolo Paulo: fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Então, evite discussões tolas, coisa pequenininha demais, certo? E existem coisas que são muito pequenas e não vale a pena discutir por causa disso, tá? E talvez você não ache que são muito pequenas. Talvez para você seja extremamente importante. Mas você precisa ponderar com aquilo que a palavra de Deus coloca que é importante. Talvez seja importante para você. E para Deus é isso que é importante? Aqui deixa claro que a questão da paz é mais importante do que muita coisa. Com Mais certeza. importante do que você defender a sua visão, a sua forma de ver as coisas e aquilo que você tem valorizado. Você já parou para pensar se dentro da palavra de Deus aquilo realmente é valorizado? É isso aí, porque nessa hora é preciso que, quando a gente fala de discussões tolas, é porque nós estamos pesando valores, certo? O que vale mais? Você ter paz dentro da sua casa ou você discutir por algo que você até sabe que está certo, até sabe que você tem razão, mas o que vale? Qual é o valor maior? Não é? Se o valor maior é você ter paz no seu casamento do que ficar discutindo por isso, então busque a paz, evite essa discussão, porque ela ficou tola, ficou pequena demais diante da paz que você pode ter. Eu lembro quando, bem no começo do nosso casamento, eu tenho uma irmã que já era casada quando nós nos casamos, né? E eu lembro que quando a gente casa tem um monte de coisa novinha, né? E aí tinha uns panos de prato que a minha avó bordou para todas as netas, um kit de pano de prato. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa e o Marcos tinha feito um macarrão, isso à noite. Eu trabalhava e cheguei em casa tarde, umas 8:30 da noite, ele tinha feito macarrão e a hora que eu cheguei assim na cozinha, eu vi o pano de prato todo manchado de molho de macarrão, de molho de tomate. E eu fiquei muito chateada. É aquele começo de casamento, tudo arrumadinho, tudo novinho, e o pano de prato que a minha avó havia bordado. E eu lembro que eu comentei com a minha irmã, eu estava assim, indignada com a falta de consideração pelo pano de prato da minha avó. E a minha irmã, que já estava casada há algum tempo, virou para mim e falou assim: Ângela, isso é tão pequeno, não compensa brigar por isso. E realmente, quando você pesa na balança, aquilo que eu não estou desfazendo da importância do que determinada coisa tem para você. O pano de prato não deixou de ter importância para mim, né? O valor sentimental daquele pano de prato não deixou de ter esse valor. Mas comparado com a paz no casamento, realmente não tem valor, né? Não tem o que pague a harmonia no lar, né? Se você que está nos assistindo vive nesse pé de guerra, vive num ambiente de hostil, onde um fica cutucando o outro, um querendo ganhar nas discussões do outro, você sabe que que a paz, nada paga a paz. A paz não tem preço, certo? Então eu não estou desvalorizando e anulando aquilo que para você tem valor.
mas nós precisamos colocar numa escala de prioridade. E essa prioridade precisa passar pelo crivo da Bíblia, precisa passar pela palavra de Deus. Porque, como nós já falamos em alguns momentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são distorcidos pela ação do pecado. Né? O nosso coração é enganoso, as nossas emoções são distorcidas. Não se apoie, não confie nas suas emoções. Busque e fique centrado na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz. Muito bem, terceira dica para você. A primeira é controle-se. A segunda é evite discussões tolas. E a terceira dica para você não viver em pé de guerra é fale as suas ansiedades com Deus. Tá? Olha o que diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então ele está dizendo assim, olha, pega essa ansiedade, né? Agora eu vou colocar outras coisas aqui, pegue a sua irritação, né? O seu desejo de discutir, de repente aquilo que ele ou ela disse para você ou fez, gerou essa ira dentro de você, essa raiva, essa frustração. Pega isso, essa ansiedade aí e converse com Deus. Antes de conversar com seu marido, ou com a sua esposa, sabe? Antes de discutir com ele, com ela, leve para Deus isso aí, em oração, em súplica, tá? Talvez a gente esteja falando a alguém aqui, algum casal que não tem nem costume de fazer isso. Ah, eu nunca orei, eu não sei como falar, né? Assim, a grosso modo, orar é conversar com Deus. Converse com Ele. Diga para Ele dessa ansiedade, dessa raiva que você ficou, dessa frustração que você teve com aquilo que Ele fez, né? Ou que ela fez para você, ou que Ele disse, ou que ela disse. Coloque, antes de discutir com seu marido, com sua esposa, leve isso para Deus. Isso vai amenizar o seu coração, tá? E pode ser que quando você diga sobre o assunto com ele, já não diga mais no pé de guerra. Agora você já está mais aliviado, né? Falar com Deus nos alivia a alma, a ira, a ansiedade, aquele desejo de discutir, de ter razão. A gente fica aliviado quando a gente fala com Deus. Tá bom? Então essa é a nossa terceira dica. Antes de discutir, antes de ir para o pé de guerra, vá para os pés do Senhor, vá lá, respira fundo e diga para Deus, converse com Ele está te ouvindo. Você não precisa nem crer nele. Escolha Ele está te ouvindo. Isso. Escolha fazer isso. Escolha conversar com Deus. Escolha contar para Deus. Porque quando você procura outras pessoas, você está contaminando as outras pessoas com os seus sentimentos. Você está expondo o seu cônjuge, porque se você está com raiva, se você está chateado, você vai estar falando mal do seu cônjuge. Você vai estar expondo, e talvez não seja nem tão verdade assim. Como eu disse em outra live, não existe um lado só. Quantas e quantas vezes mulheres vêm e contam um monte de coisa para mim e eu conforme elas vão contando os problemas do marido, eu já estou identificando vários problemas nelas mesmas. Então, além de você expor, você não está sendo tão verdadeira como você pensa, porque tem o seu lado também. Coloque diante de Deus. Para Deus você não vai estar... para Deus pode, né? Ele é o nosso Criador. Para Deus não tem problema expor as pessoas. Você está abrindo o seu coração. Converse com Ele como se você estivesse conversando com qualquer pessoa.
como se estivesse conversando com qualquer pessoa. Se achegue ao Senhor. Evite falar para pessoas também que não são pessoas que vão te ajudar dentro da palavra de Deus. Vão só jogar gasolina Né? no fogo. E quando a gente não se satisfaz, quando a gente sai contando para as pessoas, eu conto aqui, eu conto ali, eu conto acolá, e eu vou contando, eu vou contando, eu vou contando, isso se torna fofoca, isso se torna maledicência, você vai ouvir opiniões diferentes de cada pessoa, porque geralmente elas não estão preparadas. Quando você procura uma quantidade assim de pessoas e vai falando, quem falou que elas estão preparadas para darem uma palavra de encorajamento e certeira, centrada na palavra de Deus? Cuidado. Muitas pessoas chegam até nós cheias de confusas. Muito confusa. E não basta frequentar uma igreja para dar uma boa palavra centrada na palavra de Deus. Hoje, frequentar uma igreja não significa muita coisa. Infelizmente. Procure alguém conhecedor da palavra de Deus, alguém que tenha sabedoria para te conduzir, para te expor aquilo que a palavra de Deus diz. Muito bem, a quarta dica que a gente vai dar aí para você não viver em pé de guerra é: busque se alimentar de bondade, para que você possa transmitir bondade. Se você se alimenta daquilo que é bom, logicamente você vai transmitir coisas boas. Olha o que diz Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 33 até o 35. Olha o que ele diz: vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam, porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não. Ninhada de cobras venenosas. Ele está falando com alguns que estavam religiosos, que estavam lá, né? Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Então, se você tiver coisas boas dentro do seu coração, logicamente você vai trazer coisas boas, né, para o seu relacionamento. Olha o que diz também o apóstolo Tiago, capítulo 3. Ele diz assim: por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Pode. A mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Nós temos aqui, nós moramos numa zona rural, aqui nas montanhas do estado do Espírito Santo. E aqui perto da nossa casa tem várias nascentes, várias delas aqui. E graças a Deus todas elas jorram água doce. Aquelas nascentes, por serem de água doce, elas jamais jogarão águas amargas, elas são de água doce. E por isso que o Tiago está perguntando: por acaso a mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Meus irmãos, por acaso pode dar uma figueira pode dar azeitona? Não. Um pé de uva pode dar figo? Não. Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ou seja, se você tem coisas boas, se você se alimenta de coisas boas, você logicamente vai trazer coisas boas e vai evitar essas discussões, esse pé de guerra dentro de casa. Deixa eu dizer uma coisa: se você se alimenta de novela, você não vai, infelizmente, ter coisa boa lá, porque os casais das novelas, boa parte deles não sabem lidar com conflitos.
tá? E Tome nenhuma muito novela cuidado. foi escrita baseada na palavra de Deus. É, Coisas boas é aquilo que está escrito é na o palavra que de Deus, é, são os princípios bíblicos. é isso aí. Isso mesmo. Né? Quando a Você gente pode assistir um filme, nossa, que filme bom, que filme legal. Não vi nada de errado aqui, não. Talvez você não tenha visto nada de errado aos seus olhos, não seja nada explicitamente errado, mas está coerente com a palavra de Deus? Se não estiver coerente com a palavra de Deus, não é coisa boa. Não é coisa boa. Então, por isso que a gente aconselha casais usando a Bíblia, a palavra de Deus. Porque a gente sabe que aqui é fonte de água doce, né? Se você se alimenta dela também, você vai se alimentar de água doce, de fonte de água doce. E você vai jorrar isso na vida do seu esposo ou da sua esposa. E vai evitar esses pés de guerra que não acabam nunca mais. Então, alimente-se da palavra de Deus, leia a Bíblia, tá? Leia a Bíblia, medite nela. É o manual do Criador do casamento, do Criador do homem, da mulher, né? É o manual. É aquilo que a orientação daquele que nos criou. A gente vai se alimentar de conceitos de quem não nos criou, de quem não criou o casamento? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Isso é uma tentativa de persuasão muito pequena perto da verdadeira motivação, né? Ele é o nosso Senhor. Deus é nosso Senhor. Ele é Criador e nosso Senhor. É nele que devemos buscar. Se você teme a Deus, se você acredita em Cristo Jesus, busque na fonte correta, na única fonte. Não dá para misturar as fontes. Não dá para misturar as fontes. Quando pessoas vêm nos procurar, muitas delas já procuraram ajuda em vários outros lugares. Estão atirando para todos os lados porque estão desesperadas para resolver seu conflito. Talvez não só casamento, mas alguma questão com os filhos, independente da questão. Mas já buscaram outras fontes. Isso é extremamente prejudicial e nós somos muito transparentes. Vocês não vão ouvir de nós o que vocês vão ouvir desses outros lugares que vocês estão indo. Aliás, isso vai até atrapalhar. Vocês devem escolher. Vocês devem escolher qual orientação, qual a fonte que vocês vão seguir. De qual fonte vocês vão beber. Porque aquilo que se fala em outras fontes é contraditório ao que diz na Bíblia. E eu nem preciso saber quais são as outras fontes, eu digo aqui que são contraditórias. Eu não preciso saber que fonte foi. Se não está na Bíblia, vai ser contraditório com a Bíblia. Ah, mas é um jeito parecido que dá uma concordância. Não, não existe. Não existe essa possibilidade de concordância com os fundamentos e a base da palavra de Deus. Não tem como. Sim, e nós temos, assim, cuidado de alguns casamentos. Os casais já rodaram por aí em conselheiros e mais conselheiros, procurando a solução do seu casamento e não encontraram. Não encontraram porque, infelizmente, muitos desses conselheiros não buscam a solução naquele que criou o casamento. Lembra lá do Salmo 142, no verso 3, quando Eu a estou prestes aflição, a desistir. quando eu estou prestes a desistir, justamente, o Senhor Senhor sabe o caminho, né? Então, a discussão aconteceu, o pé de guerra aconteceu, os casais começam a buscar, mas infelizmente boa parte desses conselheiros tem alguns conceitos, né? Alguns conceitos que não estão dentro daquilo que o Criador do casamento já prescreveu para os casamentos, tá bom? Então é preciso buscar nessa fonte.
quando você busca na fonte, que é a palavra de Deus, o Criador do casamento vai dizer para você o que você deve fazer. E tem a questão sobrenatural também, né? Somente Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece a sua história, a história do seu cônjuge. Ele conhece como vocês nasceram, como foi a gestação, como vocês foram criados, a história de vida de cada um de vocês, de cada um de nós, muito melhor do que nós mesmos, porque nós esquecemos de muitas coisas. Ou muitas coisas nós nem sabemos, mas Ele sabe. E Ele entende. Ele sabe por que nós estamos trilhando esse caminho, por que chegamos nesse caminho, por que chegamos nesse pé de guerra. Ele sabe. Por mais que você tente expor para a pessoa que você vai pedir ajuda, você nunca lembra de todos os detalhes. O Senhor lembra. O Senhor lembra e Ele dá a condução de acordo com aquilo que Ele conhece. E é lógico que toda ajuda, né, bíblica está debaixo de oração, com certeza. Né? Por isso que precisa ficar assim muito claro, se você está aqui nos ouvindo, ou se você vai compartilhar essas lives com alguém, essa pessoa precisa ter clareza de que tudo que vai ser dito aqui é baseado na palavra de Deus. Né? Se você não crê, você está convidado a se alimentar dela e começar a crer nesse Deus, o único Deus verdadeiro. Nós temos visto ao longo desses mais de 18 anos que nós cuidamos de casais, nós temos visto assim, a transformação dos casos de muitos, centenas de casamentos que nós já cuidamos, de casais que foram transformados, casamentos que foram recuperados e renovados por causa do aconselhamento baseado na palavra de Deus. Nós vamos ficar por aqui, né? Sim. Vamos ficar por aqui. A gente vai voltar com esse assunto mais para frente. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de viver em pé de guerra. Tá bom? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tenha um Tchau. bom dia.